Conceitos de produção, produtividade e eficiência. Produção é o que se produz, uma quantidade física, isso é, 10 quilos, 1000 litros, 200 peças, 5 toneladas, em determinado tempo, sob condições estabelecidas. Exemplo, uma pessoa produziu 100 peças em 1 hora, com 20 minutos parados por falta de matéria-prima, trabalhando com método e determinados meios, né? Portanto, nós temos aí, produção é o quê? É peças, produção é 100 peças, determinado tempo nós temos 1 hora, as condições estabelecidas, uma pessoa, o método e meio determinados. Então, produção a gente fala sempre em quantidade, né? Deixar claro o conceito de produção. Qual foi a produção? Foi 10 quilos, 1000 litros, 200 peças, 5 toneladas. Então, produção é apenas um número que expressa uma quantidade, ok? E produtividade? Produtividade é a relação entre o que se produz em tempo e o que deveria ser produzido em tempo. E o resultado é dado em porcentagem, né? A produtividade, aqui nós temos um exemplo aqui de produtividade. Nós temos aqui 100 peças, olha aí, ó, o exemplo, uma pessoa produziu 100 peças, aí nós temos aqui, ó, deveria ser produzido. Ela produziu 100 peças em 1 hora com 20 minutos parados, certo? Então aqui 100 peças, 60 minutos que é 1 hora, menos 20 minutos que é o tempo que ficou parado. Por que tirou esse tempo que ficou parado? A produtividade mede o ritmo de trabalho do empregado, a mão de obra direta. Por isso desconta as horas paradas que não são provocadas pelo operador. Então produtividade você não considera, você avalia o operador, né? É errado se falar que a produtividade da máquina foi 100 peças e a produção foi 100 peças. Então, olha que interessante aqui. Eu tenho, o que foi produzido foi 100 peças, e eu tenho que converter isso aí em quê? Em minutos, né? Então, olha como é que funciona aqui. Eu tenho 100 peças. Qual que é o tempo padrão da peça? Não é ponto 30 minutos por peça? Então, 100 vezes ponto 30 vai dar 30 minutos. O que são esses 40? É os 60 minutos mais menos o 20 que ficou parado. 30 por 40, então eu digo que a produtividade foi 75%. Uma pessoa produziu 100 peças em 1 hora, com 20 minutos paradas por falta de matéria-prima. Ok? Então o que a gente coloca aqui? Eu tenho o tempo padrão adotado, ponto 30 minutos por peça, né? Então, olha aí, ó, imaginamos que o tempo padrão calculado para essa operação seja de ponto 30 minutos por peça. Eu adotei isso aqui. Então, foi produzido o quê? 100 vezes ponto 30, deu isso. E, tirando as paradas, deu isso. Isso menos isso, 75%. No cálculo da produtividade, descontam-se as horas paradas, pois o motivo das mesmas não foi culpa ou responsabilidade do operador. Produtividade é uma indústria relacionada à mão de obra, sendo relativa ao ser humano. Ela poderá sofrer variações dentro das faixas estabelecidas. Produtividade acima de 130% é considerada fora das condições humanas. Uma pessoa pode manter esse ritmo por um breve período de tempo, não por horas seguidas de trabalho. Se acaso acontece, algo está incorreto. O método de trabalho foi modificado ou o padrão está errado. Produtividade abaixo de 50% mostra uma deficiência total. Olha aí, ó, até 50% a gente consegue. São indústrias desorganizadas e sem controle da produtividade. Isso é uma grande realidade, isso aqui. Você consegue até 80% de produtividade em indústrias organizadas com controle da produtividade. E consegue atingir até 100 indústrias organizadas com controle da produtividade e incentivo salarial na produção. Dificilmente você consegue atingir uma produtividade de 90% sem incentivo salarial na produção, sem estabelecer metas e recompensas por essas metas. Acima de 100%, a média geral de uma indústria dificilmente atinge essa faixa. Somente casos esporádicos, setores ou pessoas. Em trabalhos manuais é mais possível. Notem que se uma empresa não controla a produtividade das pessoas, elas não têm o objetivo e a produtividade não atinge nem 50%. Por outro lado, quando é comandada por uma máquina, é difícil atingir 100% aí de produtividade, né? Máquinas têm uma série de problemas, paradas, isso aí dificulta aí a produtividade. Legal, produtividade, portanto, ela está diretamente em função de um trabalho. Modificando-se as condições, o padrão é alterado. A produtividade deverá ser calculada com base, né,
em novo parâmetro, ou seja, novo padrão. Quer dizer, à medida que você modifica as condições de trabalho, o padrão é alterado e você tem que recalcular aí a produtividade. Nesse caso aqui, por exemplo, ó, se a gente consegue ter um tempo padrão menor, você já recalcula aí a produtividade, porque o processo foi alterado. Ok? Agora, e a eficiência? Eficiência, ó, é o máximo aproveitamento de meios de produção, materiais, mão de obra e instalações. Também pode ser calculada da mesma forma que a produtividade, não descontando-se as paradas. Na eficiência a gente não desconta as paradas, porque eficiência é médio global. Olha aí, ó, cálculo da eficiência do exemplo. O que se produz, tempo que deveria ser produzido, 100 peças vezes o tempo padrão, 30 minutos por peça, dividido por 60. E aí o que eu tenho aqui? Eu tenho 50% de eficiência. Por que a eficiência foi menor que a produtividade? Produtividade aqui deu 75 e a eficiência aqui no meu caso deu 50%. A produtividade lá me mostrou que do ponto 30 minutos por peça que ele tem que fazer, provavelmente demorou para fazer mais, por isso foi lá 75. Aqui não. Aqui eu não desconto os 20 minutos paradas por falta de matéria-prima. Vem aqui. Por isso que a minha eficiência foi 50%. A produtividade é o resultado do trabalho direto do homem sobre a produção. Agora, a eficiência, ó, é o resultante do trabalho indireto do homem sobre a produção. Isso é, depende dos órgãos auxiliares. A eficiência é mais importante que a produtividade por representa o global. O importante é ter uma empresa produtiva e eficiente. Ela não consegue ser eficiente sem ser produtiva.